Guardar um pouquinho, porque ela tá nos Estados Unidos, então por isso está demorando. Vou ver aqui. Ali. Muito boa noite, Gabriela. Seja muito bem-vinda ao É, Longe Talk. Eu sei que está sempre presente aí. Semana passada estava presente também no nosso Longe Talk, então seja muito bem-vinda agora como eu, convidada. eu que te agradeço. Muito obrigada. Eu estava presente, porque o assunto me interessa, né? Tanto que eu fiquei assistindo, fiquei maravilhada. Maravilha, maravilha. Gabriela, eu te conheço, mas eu queria que os seguidores aqui, principalmente aqui de Portugal, eu sei que tu tem paciente aqui, porque o nosso primeiro contato, eu me lembro que você falou, veio falar comigo, Santiago, eu quero pedir um coprológico aí em Portugal, será que dá para pedir e tal? Esse foi o nosso primeiro contato. Então, eu sei que você tem pacientes aqui, mas eu queria que tu te apresentasse e contasse um pouco da tua história para o pessoal aí. Então, na verdade, quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriela Trate, Para mim, travou. Pessoal, falem para mim aqui se vocês estão ouvindo a Lua Gabriela, porque para mim travou, fugiu. É, para mim travou também. Vamos ver aqui. Caiu, né? Pois é. Vamos ver o que. Vamos tentar de novo aqui, gente. Sumiu a doutora. É verdade, é verdade. Vamos ver aqui. Ali. Aí, voltou, voltou. Caiu, voltou. apareceu assim, agradecemos sua participação. Pá, já é participação. Aí, agora voltou, voltou. Maravilha. Não, apareceu assim, agradecemos sua participação. E aí acabou, e eu fiquei parada, ué, É, não, é que caiu, caiu. Vamos de novo, começa de novo. vamos lá. Então, assim, vamos ver se não vai cair, né? Uh, Meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica, tenho formação no Rio Grande do Sul, né? Então, no Brasil, né? Me formei na Universidade Federal de Pelotas há 15 anos. Enfim, fiz uma formação, nos últimos 6 anos eu fiz a formação em Não medicina. precisa ter vergonha, viu? Não precisa ter vergonha, isso é um motivo de orgulho. É, é que eu demorei muito tempo para despertar, né, Santiago? Então, às vezes, a gente fica um pouco meio receosa, assim, porque as pessoas perguntam, né? Tu sempre fez isso, né? Tu sempre foi atrás dessa medicina integrativa, tu sempre foi atrás dessa medicina complementar. E eu passei quase 10 anos, e vou dizer, na verdade, 16 anos, porque quando a gente entra na faculdade, a gente também não tem essa ideia e entra com a mesma, vamos dizer assim, com a mesmo entusiasmo, né, que a gente tem até hoje, né, de tentar melhorar a vida das pessoas, de tentar tratar, de tentar ajudar, né, porque eu acho que o médico, antes de mais nada, ele é um auxiliar, ele é uma pessoa que está para ajudar as pessoas, né? Se o paciente não considera o médico assim, se ele considera o médico um deus, um semideus, um condutor de tudo e enfim, um sabedor de toda a verdade, às vezes o tratamento fica um pouco deficitário, assim, deficiente em algumas coisas. Eu acho que o médico ele está para ajudar o paciente e o paciente está para ajudar o médico a saber a história e o médico está para ajudar o paciente também com as dificuldades que ele tem. Então, assim, eu tô nessa nova medicina, que eu digo essa medicina do futuro, há 6 anos, quando eu abri o meu primeiro consultório, né? E há um ano, então, eu vim morar nos Estados Unidos, né, para saber mais ainda sobre essa medicina do futuro, porque aqui nos Estados Unidos é onde a gente tem a maior quantidade de informações, enfim, ao meu ver, né, e onde essa medicina do futuro precisa crescer mais ainda, né, e a pesquisa, onde fomenta, a pesquisa aqui é muito fomentada, né, e ao mesmo tempo os pacientes têm muita necessidade aqui nos Estados Unidos, porque a gente tem uma barreira muito grande, que é o FDA. Então, enfim, eu acho que, para quem não me conhece, eu trabalho muito com a parte intestinal, né? Então, há mais ou menos 3 anos eu venho trabalhando bastante com a parte intestinal, foi onde eu foquei mais meu trabalho, minha formação clássica é em nutrologia, mas eu foquei mais na questão intestinal por entender que todas as doenças
inclusive as cardiológicas, têm um fundo, e talvez, não sei se o início ou o fim, mas enfim, com relação ao intestino. Então, hoje a gente entende, né, que a barreira intestinal, que a microbiota intestinal e que a permeabilidade, principalmente intestinal, elas estão diretamente relacionadas com todas as doenças, inclusive com as doenças cardiovasculares, que são causas de tanta, enfim, de tanta morte e de tanta, enfim, de diminuição de qualidade de vida, que é o que a gente busca para esses pacientes, né? Uma qualidade de vida, enfim, um envelhecimento com saúde. Então, acho que é por aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Maravilha. Sabe, Gabriela, que tu estava falando a questão quando muitas vezes eu vejo as consultas quando não existe essa relação médico-paciente forte, muitas vezes eu vejo que a consulta acaba sendo o paciente fazer aquilo que o médico propõe, sabe? Vou te dar um exemplo, algo clássico que está cada vez mais, assim, eu digo da minha área de atuação, que é a cardiologia. Paciente com colesterol completamente normal, com uma lipoproteína, a pequena, é o pylori, aumentada, tomando estatina e com dor muscular por conta disso. Paciente completamente assintomática, faz tudo certo, etc, etc, começa a ter sintomas, digamos assim, o que foi tratado ali foi o peso na consciência do médico, percebe? Então, assim, às vezes, infelizmente, é isso que acontece. O médico, digamos assim, ó, eu prescrevi estatina, eu fiz a minha parte. Pô, e o paciente, onde é que está nessa história, né? Então, assim, e na verdade, a gente chama... Quando eu comecei a praticar essa medicina, eu também não sabia do que chamar medicina do futuro, nova medicina, mas na verdade, eu acho que a medicina ela é mais antiga do que essa que é, digamos assim, que a gente faz desde 1800, né? Então, assim, mas na verdade, a gente tenta identificar, e eu falo que eu sou um médico funcional, integrativo e tal, mas eu digo assim, que é para se diferenciar do bando, para mostrar que, na verdade, tu faz uma medicina diferente, é com um olhar diferente da medicina, né? Mas assim, vamos entrar direto no assunto agora, que eu queria falar o seguinte. Em relação ao eixo intestino-coração, que eu acho que é fundamental. Que para mim, quando eu comecei a estudar isso aí, e eu te digo assim, ó, concordo contigo, tá? Aquela questão assim, eu acho que sim, eu acho que as doenças, digamos, ou melhor, a saúde começa no intestino, tá? Tanto é que quando eu falo com os meus pacientes, eles já estão, os seguidores aqui já estão cansados de saber dos meus 4 pilares. Alimentação saudável e intestino blindado, tá aqui o intestino no primeiro pilar. Número 2, o exercício físico. Número 3, a mente saudável e o sono reparador. E daí, por fim, porque às vezes eu atendo pacientes que só gostam de fazer a última coisa, que é a modulação hormonal e a suplementação, né? Então, assim, que eu sei que você é muito crítica em relação à suplementação também, depois a gente vai falar sobre isso. Mas se não fizer os outros 3 pilares anteriores, o último não vai funcionar, não tem jeito, sabe? Daí é tratar a saúde como se trata na medicina tradicional, é um remédio para uma doença, entende? Quando eu comecei a me dar conta e estudar da importância do intestino, para mim foi super importante, porque eu me lembro que quando eu era um médico, eu estava na faculdade, eu queria ser médico para tratar doenças, sabe? Na minha família não tem nenhum médico e quando eu associava a medicina, eu via o médico como tratar doenças. Eu não via, digamos assim, tanto é que a minha esposa, ela tem mais esse ela começou com esse mindset de saúde. Exemplo, tô com uma dor de cabeça, vou tomar mais água, não sei o que, não sei o que. Eu dizia assim, ó, não, eu vou tomar remédio, eu sei o que passa, entendeu? O meu mindset era completamente errado, era o mindset do médico tradicional. Enfim, daí eu comecei a mudar. E hoje em dia, é água para o vinho o tipo de pensamento que eu tenho relacionado a isso. Na faculdade, quando eu falava na parte da nutrição, eu deixava passar batido. Isso aí não é coisa de médico, entendeu? Exatamente. E depois, assim, ó, a gente tem que correr atrás, né? Daí eu fui fazer o curso do Gabriel de Carvalho, nutricionista de Porto Alegre, excelente. E também a modulação intestinal do Murilo Pereira, né?
Então, justamente para entender isso. E onde é que eu acho que entra essa questão? E agora eu vou falar especificamente sobre... A gente está agora no mês de setembro, que é o Setembro Vermelho. Então, eu estou focando muito de falar na questão no risco cardiovascular e o que a gente pode fazer para prevenir a doença cardiovascular. Uma coisa importante. Você sabe o que é Smurf? Smurf. Não é aqueles bichinhos, aquelas criaturas azuis com 2 maçãs de altura. Smurf são os Standard Modifiable Risk Factors, ou os fatores de riscos modificáveis. Que quando eu estava na faculdade, durante muito tempo depois da minha vida de cardiologista, era assim que eu explicava os riscos cardiovasculares para os pacientes. Não modificáveis e modificáveis. O que são os não modificáveis? A idade, o sexo e a hereditariedade, né? São os não modificáveis. E depois vem os modificáveis, que é diabetes, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, obesidade, colesterol aumentado, né? Se diz, enfim. Não, depois, isso aí é um tema só de um mês de live. Mas daí, o que hoje em dia eu não abordo mais assim? Por quê? Idade. Tá, idade cronológica ou idade biológica? Porque a gente vê pessoas com uma idade cronológica avançada, mas a sua saúde é a outra idade. Às vezes é revertendo 30 anos da idade cronológica com estilo de vida saudável. Sexo. Infelizmente, hoje as mulheres têm um fator de risco muito parecido com os dos homens, porque foram para o mercado de trabalho e toda aquela história que a gente sabe. Digamos, o estilo de vida da mulher hoje, infelizmente, está muito parecido com os dos homens, né? E por fim, a questão da hereditariedade, que a gente cada vez mais está estudando a epigenética, que é o silenciamento desses genes. Então, a genética também. Então, não existe fator não modificável. Inclusive, os não modificáveis são modificáveis. Então, que eu digo, todos os fatores de risco são modificáveis. Mas existe uma coisa importante. Falando de risco cardiovascular, existe 10 a 20% das pessoas que apresentam a doença cardiovascular, seja um infarto, uma angioplastia, e que não tem fator de risco. Entende? Aí que entra, eu acho, as apolipoproteínas, a apolipoproteína B e a lipoproteína pequena. É aí que entra o intestino, sabe? Porque assim, a gente não, até então, a gente não associa o intestino como um fator de risco cardiovascular. Fazendo essa introdução agora, eu vou passar a bola para ti. Eu, como cardiologista, vou pedir uma avaliação para a doutora Gabriela. Onde que o intestino pode me ajudar, Gabriela? Pois então, eu acho que uma coisa muito interessante, assim, que pode me corrigir se eu estou errado, mas que cardiologista não fala é de inflamação crônica de baixo grau. É difícil. Qual cardiologista? É difícil ele abordar essa questão de uma forma com o paciente, com todos os motivos pelos quais ele pode continuar tendo inflamação crônica de baixo grau. Porque isso que tu trouxeste, que é, a gente não identifica o fator. O cardiologista não identifica o fator porque muitas vezes ele não sabe quais são os fatores que podem estar correlacionados com essa inflamação crônica de baixo grau. Saber que os marcadores inflamatórios estão alterados é algo que todos os cardiologistas vão esperar. Mas a causa disso? Por que os cardiologistas não abordam a causa de uma homocisteína alta? Por que os cardiologistas não abordam uma causa de uma PCR persistentemente elevada? Por que eles não investigam? Não. Deixa eu te corrigir. Porque alguns cardiologistas não abordam a homocisteína. Vamos corrigir. Assim, ó, eu vou dizer, Santiago, que existe alguns que abordam. Mas assim, 95% dos cardiologistas não abordam dessa forma. De perguntar para o paciente como é que está a alimentação, de pedir para o paciente uma avaliação, de saber como é que esse paciente, o estilo...
as consultas são muito fugazes, as consultas são muito rápidas. Para a gente chegar nesse ponto de perguntar se o paciente tem um tratamento de canal, se esse tratamento de canal está bem feito, se esse tratamento de canal está mal feito, se esse paciente precisa de uma limpeza do dentista, como é que está o ritmo circadiano desse paciente, como é que está a curva de cortisol. As consultas são muito fugazes. Ó, eu já estou pedindo para os meus pacientes me defenderem aqui, ó. A Não, Solange já falou, Santiago investiga. Me defendam aí, pessoal, hein? a gente estava numa live de colegas que pensam do mesmo jeito, mas eu acho que assim, muitos profissionais vão ver essa live e vão começar a pensar um pouco diferente. Tipo, tem um colega nosso que é muito amigo nosso em comum, que é o Rafael. E eu falei pro Rafael, o Guimarães. Ah, sim. E eu falei, Rafael, você tem que nos ver, Rafael. Aí ele disse, eu vou ver vocês. E eu falei, porque Não, as pessoas ainda o têm... Rafael, o Rafael Guimarães é colega lá do Instituto de Cardiologia, que é o hospital que fez a minha formação. E é uma coisa assim, Gabriela, assim, ó. Eu trabalhei no hospital depois de terminar a residência. Eu trabalhei 10 anos como médico contratado, 5 anos na emergência, 5 anos na UTI. E uma coisa que eu sempre tive assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu falava mal dessa medicina que a gente pratica hoje. Entende? Claro, Thiago, mas Então, não... assim, eu achava que era uma picaretagem e tal. Então, eu tenho, de uma certa forma, digamos assim, eu entendo os meus colegas que pensam de uma maneira diferente, sabe? Então, Mas, assim, Thiago, o que eu acho que a gente precisa é, primeiro, ser curioso antes de ser crítico. Tá? Então a gente precisa ser curioso. Não adianta a gente dizer que a fulana é picareta, ou que ciclano é picareta, ou que isso não é ciência, ou que é pseudociência, se a gente não foi procurar. Entende? É a primeira coisa. Para poder ser crítico. Isso é um fato. E a segunda, não é porque não existe evidência, né? Então, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que parar para pensar também muitas vezes. E que muitas vezes o colega não quer ou tem algum receio, enfim. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu mas acho que... o Gabriel, só para dizer assim, ó, uma coisa bem importante, assim. Essa questão de não há evidência, se a gente parar... Eu vou te dizer, mês que vem agora eu vou fazer uma palestra sobre coenzima Q10. E eu estou impressionado, porque quando eu terminei a residência, e a gente não tá falando... Tá falando de muito tempo, 15 anos, tá? Mas assim, no tempo da medicina, digamos assim, é muito pouco. Tá? Então foi ontem, 15 anos foi ontem. Eu não tive... Nunca ouvi falar em coenzima Q10 na residência, entendeu? nem Então, eu. assim, e tem muita evidência. Tem muita evidência. Tem estudo duplo cego randomizado, né? Da coenzima Q10 melhorando o desfecho em paciente com insuficiência cardíaca. Entendeu? Então, assim, tem muita evidência, sabe? Eu Mas até entendo, mas eu digo assim, eu vou te falar que, por exemplo, a coenzima Q10 talvez tenha. Mas daqui a pouco, vou dar um exemplo que eu não sei se eu estou sendo verdadeiro ou não. Mas, por exemplo, para a alicina, tá? Que é a substância do alho. As pessoas vão querer um ensaio clínico randomizado, duplo cego, papapá, 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 e às vezes não tem, entende? Não tem aquele trabalho que o colega quer. Não existe o trabalho perfeito, o ensaio clínico randomizado com um N gigante, super bem feito. Não, às vezes não existe. Mas existem alguns trabalhos e a gente vai lendo, vai pensando, vai criticando, vai consumindo e daqui a pouco fazem uma meta-análise. Enfim, eu acho que muitas vezes é a dificuldade de pesquisar, de procurar antes de falar. Tá? Esse é o que eu acho importante que a gente diga, tá? Por quê? Essa questão do eixo intestino-coração, ela é nova, né? Então, assim, eu ouvi falar não faz muito tempo. Alguns trabalhos muito interessantes correlacionam, né, toda a fisiopatologia. Então, é bacana de entender porque existem trabalhos que mostram essa fisiopatologia e que agregam, então, mais ainda informação a respeito desse conhecimento. Então, em 2017 foi o primeiro trabalho a respeito desse eixo e começaram realmente a discutir sobre isso. Então, hoje já se tem muita coisa a respeito do eixo intestino-coração. O que é interessante a gente entender? Que existe uma via dupla. Um coração ruim prejudica o intestino e um intestino ruim prejudica o coração.
Eu acho que isso é muito importante que se diga, porque as pessoas acham que é uma via única. O intestino sempre prejudicando o coração. E eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma via dupla. Talvez possam começar na parte intestinal, porque ali a gente tem não só o sistema imunológico, né? Mas a gente tem a produção do metabolismo, né? Então, esse metabolismo dessa microbiota, 1 trilhão de bactérias que a gente abriga durante todo o nosso trato gastrointestinal, é importante que a gente diga que isso não é algo que deve ser ignorado. Por quê? Porque essas bactérias elas estão ali como unidades vivas. Então, elas produzem, elas têm um metabolismo próprio delas. E essa produção do que elas têm como produto final, vamos dizer assim, o que elas excretam, é fundamental para a nossa boa saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente bota os alimentos para dentro, esses alimentos, eles modulam, eles regulam essa microbiota intestinal. Então, assim, se você tem alimentos extremamente inflamatórios, além de você produzir uma microbiota doente, porque essa microbiota vai ficar doente, então vai aumentar o número de bactérias ruins em detrimento das boas, você vai erosar as suas células epiteliais intestinais, os seus enterócitos, porque os alimentos ruins fazem esse aumento da permeabilidade intestinal. E além disso, além de você aumentar a sua permeabilidade no intestino, aumentar a quantidade de bactérias, você vai estimular o seu sistema imunológico a produzir citocinas inflamatórias, a toda a sua cascata inflamatória, contribuindo para a inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama. Então, assim, isso eu só falei coisas poucas até agora. Só falei sobre comida e só falei sobre metabolismo microbiano. Mas, quando a gente tem um coração ruim, a gente sabe que esse intestino fica com uma hipoperfusão. A gente sabe que esse intestino vai ter um grau de isquemia também. Porque não, as pessoas acham, e eu acho que isso é uma coisa que é legal que tu fale, Santiago, que assim, as pessoas acham que a doença cardiovascular é do coração. E a doença cardiovascular... Deixa eu te dar um exemplo. Gabriela, deixa eu te dar um exemplo assim, ó. Eu não sabia disso, tá? Assim, alguns anos atrás. Mas o que eu vejo muito nos pacientes com insuficiência cardíaca, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo. O paciente com insuficiência cardíaca, quando ele está já, digamos assim, num grau avançado, uma insuficiência cardíaca descompensada, ele tem uma dificuldade de se alimentar corretamente, não tolera muito bem os alimentos e tal. E eu sabia, e eu explicava isso para os pacientes. Olha, sabe o que que é? É que lá no nosso intestino a gente tem um campo de tênis dentro do intestino, 30 metros quadrados de intestino, que está tudo assim, as vilosidades, para aumentar a absorção. Só que, como tem insuficiência cardíaca, essas vilosidades estão engurgitadas. Isso fazia todo sentido, por isso que a furosemida via oral também não fazia efeito, porque o medicamento também não fazia efeito. O paciente ia para a emergência, fazia furosemida na veia e dava um baita efeito, urinava um monte e tal. Explicava tudo isso para os pacientes, porque, olha, tem que ir para a emergência, etc, etc. Só que eu não sabia que não é só isso. Não. Esse era o coração culpado pelo intestino que não estava legal. Depois, hoje em dia, estudando, eu aprendi que, na verdade, não é só isso. Um paciente com insuficiência cardíaca, esse engurgitamento das vilosidades acaba alterando a microbiota intestinal e essa via de mão dupla, entendeu? Então, assim, eu não sabia disso, mas hoje em dia, para mim, começa a me fazer todo sentido. Que não era só melhorar a insuficiência cardíaca. Talvez se eu melhorasse o intestino daquele paciente, ele ia melhorar muito mais. Entendeu? Isso a gente vê pela insuficiência cardíaca, ou a gente vê pela doença aterosclerótica, enfim, ou a arteriosclerótica. Eu acho que são muitos caminhos que todos conduzem a um intestino doente, entende? Independente da patologia do paciente, cardíaca, o que acontece a nível intestinal é quase sempre o mesmo, entende? Então, assim, é uma permeabilidade aumentada, é um desequilíbrio da microbiota intestinal, é uma microdesnutrição, como tu bem mesmo disseste, porque o intestino doente ele não vai absorver nutrientes.
Então, esse paciente vai ficar cada vez mais doente. E se a gente tem uma hipoperfusão ou se a gente tem um excesso, enfim, esse paciente está demasiado e a gente tem essa dificuldade, isso vai ser pior, né? Vai ser maior os danos. E um ciclo vicioso que não se termina. Enquanto a gente não melhora uma coisa junto com a outra, não adianta tratar. Esse paciente precisa de um tratamento conjunto, de um tratamento único. Por que a furosemida não funciona? Por que tais medicamentos não funcionam? Porque existem outras causas. Eu acho que isso é o mais importante que se diga. Existem outras causas. Enquanto esse paciente está inflamado, enquanto esse paciente está completamente desequilibrado do ponto de vista não só inflamatório, mas também de estresse oxidativo, porque a gente sabe disso também em relação aos pacientes cardíacos, eu acho que é importante que a gente se fale que muitas vezes a gente não terá o mesmo efeito de que quando a gente trata de uma forma conjunta. Muitas vezes o cardiologista espera muito e ele tem pouco resultado. Não sei se muitas vezes, acho que na grande maioria das vezes, né, Santiago? Na grande maioria das vezes, esses pacientes, os pacientes que a gente está falando são pacientes mais graves, né, que têm realmente múltiplas disfunções, mas a gente espera mais e às vezes o resultado não é o melhor possível. Eu vou te contar uma coisa, por que eu fui para a medicina integrativa? Eu fui para a medicina integrativa porque eu trabalhei muitos anos em UTI, como tu. E uma vez não, algumas vezes, mas uma vez foi que me chamou a atenção, porque eu tinha atendido um paciente com infarto grave, enfim, bem doente, em um ano. 2 anos depois, o paciente retornou para a mesma UTI comigo. E eu falei, mas como assim o senhor é aqui de novo? O que aconteceu? Me conte. Aquela coisa, né? Me conte o que aconteceu. E ele me disse, doutora, eu não sei. E a mulher dele do lado. E eu falei assim, como que o senhor não sabe? E ele disse assim, eu tomo os remédios direito, eu faço uma dieta, eu não como nada de gordura. Eu faço a dieta que a nutricionista me passou da forma mais perfeita. E a mulher dele só dizia assim, é verdade, doutora, é verdade. Eu tomo todos os meus remédios, eu tento fazer algum grau de atividade física do jeito que eu consigo. Eu mudei a minha vida depois do primeiro infarto e eu tô aqui de novo. E eu fiquei pensando, como assim? Ele fez tudo que a medicina disse para ele fazer. Ele fez tudo que o cardiologista falou para ele fazer. Ele fez tudo que a nutricionista falou para ele fazer. Ele tomou os remédios todos certinhos. Por que ele tá ali? Sabe o que é? Eu vejo muito isso assim, ó. Tá aqui, olha aqui nos bateu Eu vi. Doutor Rafael chegou atrasado, Rafa. Depois tu viu a introdução que foi bem, modéstia à parte, estava bem interessante. Mas tem mais aí, pelo menos meia hora do que a gente vai falar. Olha só. Mas aí entra um conceito, Gabriela, que é assim, ó, que a medicina, a cardiologia fala muito que é o risco residual. Risco residual. O risco residual é esse conceito do paciente que faz tudo certinho, mas volta a infartar depois de tanto tempo. E é o que eu estava falando lá na apresentação da doença cardiovascular, que tem coisas que nos escapam, é o risco residual. É a homocisteína, é a insulina, porque assim, ó, às vezes eu atendo pacientes, as metas do paciente de alto risco é aquele paciente que já teve um evento, já colocou um stent, já teve um infarto, LDL abaixo de 55, etc. O que eu vejo muitas vezes? Pacientes tomando, não vou dizer quilos, mas altas doses de estatina, com LDL nas metas, abaixo de 55, vai olhar o triglicerídeo, 250, sabe? Por quê? Tá tomando remédio, mas a parte que o paciente tem que fazer não está fazendo. Perfeito. Tá. Se a gente for dosar, a insulina está explodindo, o triglicerídeo está explodindo, a homocisteína deve estar explodindo, entendeu? E isso a gente chama de risco residual. Talvez eu possa estar, eu não tenho como comprovar aquilo que a gente estava falando, eu não tenho um artigo duplo cego randomizado para dizer o que eu vou dizer agora, mas provavelmente esses pacientes estão mal avaliados, entende? Não estão, com certeza, por isso que existe o residual, o risco residual, porque se esses pacientes estivessem sendo bem avaliados,
o paciente não ia voltar depois de 2 anos, entende? Claro que a gente sabe que o maior fator de risco para o paciente ter um novo infarto é já ter tido Um infarto. mas isso não é sentença. O cara voltar depois de 2 anos, alguma coisa está errada, Não. entendeu? E é aí que entra a nossa abordagem, né? Eu concordo contigo, mas assim, se a gente parar para pensar que esse paciente está fazendo a dieta que foi passada, vamos colocar assim, né? Esse paciente está fazendo a dieta que foi passada. Esse paciente está fazendo uso das medicações. Esse paciente tentou sair do sedentarismo. Esse paciente mudou. Então, assim, ou a dieta está errada, então a gente tem que pensar sobre isso, né? Provavelmente, né? Hã? A dieta do paciente que infartou é pobre em gordura. Você não pode comer gordura. Pois então, e é isso que eu estou dizendo. Então, assim, quem sabe a gente tem que começar a abrir a cabeça para outras questões, né? Que foi ali que eu comecei a pensar realmente sobre alimentação, sobre o que é alimentação saudável. Será que uma alimentação saudável, de acordo com o consenso brasileiro de nutrição integral, que é de 55% a 60% de carboidrato, isso é uma alimentação saudável? A gente está fazendo com todo mundo. Será que isso realmente é saudável? O que é saudável? Para quem? Porque quando você come, tem uma alimentação, e aí a gente pode falar o que a gente pode melhorar em relação a tudo isso que eu falei. Quando você tem uma alimentação que não é geneticamente programado para você, que você não consegue digerir corretamente, você não consegue absorver corretamente, o que vai acontecer? A comida vai sobrar no seu intestino. E a comida sobra no seu intestino não é para fazer o cocô, é para alimentar as bactérias que estão ali. Então, quanto mais gordura você tiver sobrando, quanto mais carboidratos você tiver sobrando, quanto mais proteína você tiver sobrando, mais desequilíbrio microbiano. E aí você tem uma alimentação inflamatória, porque você ainda come um monte de alimento inflamatório, super rico em açúcar, super rico em óleo vegetal processado, super rico em glúten, super rica em vários alimentos que para você talvez não sejam tão indicados. Vai começar a ter erosão, você vai perder a permeabilidade do intestino. Essa microbiota que já vai estar com esse monte de comida sobrando vai começar a se desequilibrar. O seu sistema imunológico vai ficar atacado. Você vai ter, então, essa carga de citocinas que você não gostaria de ter, porque isso caracteriza muito a inflamação crônica de baixo grau. Então, eu acho assim, se a gente se adequar à comida, se a gente se adequar à comida para o indivíduo que está ali na nossa frente, se a gente se adequar no equilíbrio, se a gente se adequar no tratamento dessa microbiota intestinal, talvez já comece um caminho bem legal. E aí é só olhar, por exemplo, tem um trabalho muito legal, que eu acho que é um trabalho que todo cardiologista deveria entender e ler e ver, porque todo cardiologista acredita em ter mal, né? Todo cardiologista. Isso aí eu sei que eles acreditam. Sim. Todo cardiologista acredita em ter mal, né? Até por causa da carne, eu acho. Não sei se é por causa da carne, mas eu acho que deve ser um pouquinho por causa da carne. Por causa da carne, a gordura. Mas, assim, quando a gente vê os trabalhos com Temal, são muito legais em relação à microbiota intestinal. Por quê? Porque a gente sabe que o excesso de gordura, o excesso de carne, porque toda carne vem acompanhada com gordura, ela aumenta a Temal, né? E isso é um fator preditivo de risco cardiovascular, né? Sabe disso, né? Se a gente pudesse dosar Temal em todo mundo, não estava feito, né? Porque a gente já tem um monte de coisa. Só que ao passo que quando a gente vê os trabalhos que usam antibiótico terapia para tratamento dessas microbiotas intestinais que são produtoras de Temal, a gente vê que a produção de Temal diminui violentamente. Então, não é a alimentação, é o como você está alimentando essa microbiota intestinal. O quão essa microbiota intestinal está doente, o quão doente você está para produzir um metabólito como Temal. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que a microbiota... É aí que eu queria chegar. Uma coisa muito importante. Só para galera, assim, ó, às vezes a gente fala em ter mal, eu não sei se o pessoal entende muito bem, assim. Mas, assim, ó, quando se fala em ter mal e sabe que é um subproduto de uma alimentação com carne, né, que é a trimetilamina oxidada, que é um subproduto da alimentação com carne, já se diz, ó, ter mal aumentada, logo não ingerir carne vai diminuir o risco cardiovascular.
Então, assim, daí os estudos que fazem diminuindo a carne, ele acaba não mostrando uma diminuição de desfecho cardiovascular. Por isso que a doutora Gabriela falou, entende? Porque, na verdade, não é a carne, é a microbiota que está degradando a colina, os produtos da colina que vão derivar em temal, que aumenta o risco. Só para... Eu acho que é interessante, assim, ó, porque, assim, às vezes a gente fala o linguajar médico e a Solange já me perguntou aqui, ó, fala a nossa língua. Então, assim, só para entender, a temal, ela é uma degradação, tá? Um subproduto de uma alimentação com carne, tá? Que é feita pela microbiota intestinal, tá? Que vai degradar na trimetilaminoxidase, que é temal. Por isso que o nome é temal. Isso, é como se fosse um resíduo. Isso. Então, assim, Boa. no final, no metabolismo, vamos dizer assim, principalmente da colina, que é o que a gente mais considera dentro da alimentação para a produção, é como se fosse um resíduo. E quando você tem acúmulo desse resíduo, o que se viu na cardiologia? Que quando a gente tem muito desse resíduo, o risco cardiovascular é alto. Isso é que a gente tem que entender. São resíduos das bactérias intestinais. Bactérias intestinais, isso é importante. Então, assim, se você tem bactérias intestinais que produzem resíduos ruins, o que acontece? Esses resíduos ruins vão aumentar o seu risco cardiovascular. Mas não é o que você está comendo, e sim as suas bactérias que estão produzindo. Isso que foi visto nos trabalhos. Então, a carne vermelha, a carne, ela não é o vilão. O vilão é o que você come junto com a carne. Porque quem come carne, nunca come carne sozinho. Se a gente faz um churrasco no Rio Grande do Sul, a gente faz um churrasco com uma maionese, uma saladinha de batata, um arrozinho, um pão com alho. Tô mentindo. Uma cerveja também. Eu nem falei no álcool ainda. Mas, assim, de comida é um arrozinho com uma salada de batata com maionese, né? Que não é a maionese, enfim, de azeite de oliva, é uma maionese com óleo e com ovo. Um pãozinho com alho, né? Então, assim, e a cerveja. Então, a gente tem uma bomba acompanhada dessa carne. Quando você come um hambúrguer, você não come só o hambúrguer, a carne do hambúrguer. Você come o pão, a maionese, o molho e mais um caminhão de coisas ali junto. Então, assim, é muito difícil que as pessoas tenham uma alimentação única, exclusivamente da carne. E aliado a isso, já tem uma microbiota doente. Então, uma microbiota doente com a ingesta de carne, por exemplo, a gente tem os resíduos dessa microbiota, que elas estão produzindo, que são extremamente ruins para você. Quando você se alimenta com comida de verdade, comida boa, legumes, verduras, frutas, vegetais. Aquela comida que estraga, Perfeito. Entendeu? Mas é verdade, né? A comida, quanto mais ela dura na prateleira, menos saudável ela é. Entendeu? Exato. Então, assim, ó, Santiago, margarina ou manteiga? Qual é que estraga mais rápido? A manteiga. Então, é a manteiga. A margarina do coração não faz bem pro coração. Tirem essa ideia da cabeça. Tudo que estraga é melhor. Apesar Mas da verdade brasileira. Vamos cortar a nossa live aqui, né? Daqui a pouco cai a nossa live e a gente não sabe por quê, né? Mas é verdade, a gente tem que falar. Mas é verdade, a gente sabe disso. Então, assim, só que existem outros fatores que a gente nem pode falar aqui sobre, enfim, interesses. Mas o que eu acho interessante, o que eu acho importante, o que eu acho que é bacana que seja dito é exatamente isso. E ela não produz só coisas ruins, a microbiota intestinal, ela produz coisas boas. Então, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem 3 tipos de ácidos graxos de cadeia curta super bacanas produzidos no intestino, que é o propionato, o acetato e o butirato. Ninguém fala do acetato para o coração. Eu não vejo quase ninguém em live falando sobre acetato para o coração. Fala-se muito em butirato, vamos dar butirato. Mas, assim, os outros ácidos graxos de cadeia curta, eles são super importantes para o resto do nosso corpo, para esses outros eixos que a gente está conversando aqui. Então, eu acho assim, quando a gente pensa no intestino, a gente pensa no intestino como um intestino, mas o intestino regula tudo. Ele regula essa produção
do metabolismo da microbiota. Ele regula essa produção de ácidos graxos bacanas, que são super importantes para todo o bom funcionamento do nosso organismo. A comida regula a permeabilidade do intestino, a comida regula a microbiota, a comida regula o sistema imunológico. Então, assim, se você quer fazer bem para o seu coração, coisas simples que você pode fazer, como o Santiago disse, comer comida que estraga. Não comer nada de pacote, não comer nada que dura, que tem um prazo de validade de 1 ano, de 2 anos. Isso não é comida boa para suas bactérias intestinais. E isso não é comida boa para você. Além Pode falar, pode falar. Além disso, observar o seu intestino. As pessoas estão constipadas e acham que é normal passar 2, 3... Aí que eu queria falar. Eu queria que falasse sobre isso. Aí. Deixa eu dar um oi pro Serra aqui. O queridão. Querido, Serra é um amor de pessoa. A gente fez uma live esses dias. O Senra é sempre presente no Longevity Talk aqui. Um grande abraço, Senra. Eu queria que você falasse agora, justamente, esses dias eu estava falando com não é uma paciente, é interessante que as mulheres, eu noto assim, elas são mais tímidas para olhar o seu cocô, porque uma das perguntas que eu faço tá lá no questionário que o paciente responde antes da consulta, que é para eu ter aquele questionário serve como uma autoavaliação e para o paciente colocar os medicamentos que toma, os suplementos que toma, para não esquecer, etc. E tem lá escala de Bristol. Daí, às vezes, o paciente chega, Santiago, mas eu não sei, eu não olho o meu cocô. Mas como que não? É uma maneira de examinar se o seu intestino está bem ou não, é olhar o seu cocô. Então, essa questão de olhar o cocô, eu acho, amanhã eu vou fazer, eu fiz já para publicar amanhã sobre o cocô fantasma. Tu já ouviu falar no cocô? Já. Cocô fantasma, maravilhoso. Explica pro mesmo o que é o cocô fantasma. É boa. Nunca fez um cocô fantasma, isso eu sempre falo, né? Todo mundo um dia já fez um cocô fantasma. Ou foi no banheiro e soltou um pum e não era nada. Ou foi no banheiro, fez um cocô e não olhou no vaso, não tinha nada. Ou foi é muito legal. Ou foi se limpar e não tinha nada, tipo, tava limpo, né? E fez cocô. Então, assim, qual é o nosso objetivo de vida, Santiago? Vou fazer uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira saudável, tá? O nosso objetivo de vida é o cocô fantasma. Quando a gente tem o intestino funcionando adequadamente bem, o cocô vai para o fundo, ele não boia, a gente nem vê, ele já foi, ele já está tão feliz que ele já foi. Desaparece. Quando a gente vai limpar, não tem resíduo, não está grudando, não está cheio de coisa. Às vezes a pessoa vai se limpar e diz, doutora, chega até uma plasta, não consigo me limpar direito. Isso é sinal de muito resíduo, muito mais do que você deveria nesse seu cocô. Então, assim, olhar o cocô não faz mal, pessoal. É R$0, de graça. R$0, €0, $0. É de graça, pessoal. De graça olhar o cocô. É só antes de dar a descarga no vaso, você vai olhar. Vai ver a cor do seu cocô. Vai ver a forma do seu cocô. Vai ver se ele tá boiando, se ele tá no fundo. Vai ver se tem alguma coisa. Daqui a pouco você enxerga algum alimento. Daqui a pouco você enxerga algum pus. Às vezes você pode enxergar até sangue. Então, assim, a sensação que você fica depois de ir, se você conseguiu realmente fazer tudo, ou se você ainda ficou com uma sensação de que não tá tão bem, isso é definição de constipação intestinal, é importante que se diga hoje, então, pelas novas diretrizes, a gente sabe que os pacientes que têm evacuação incompleta têm uma definição realmente em função disso, né, de não conseguir, de se sentir com uma evacuação que não foi satisfatória. Além disso, se precisa fazer muita força ou não, se é muito ressecado ou não. Então, assim, são coisas simples, é €0, é R$0 que você pode avaliar muito e dizer muito sobre como está a sua saúde intestinal. Entende? Então, assim, tomar água. As pessoas não tomam água, as pessoas esquecem. Exatamente. É uma coisa tão simples, né? Toma água. Toma água. Às vezes, no Santiago eu não consigo tomar água porque eu enjoo com água. Meu Deus do céu. Não toma água. 30 ml, 30 a 35 ml por quilo. Entende? É muito simples tomar água. Mas é aquela coisa... O Murilo Pereira que fala muito bem isso aí, que é assim, ó. Que senão o nosso intestino, na verdade, o nosso corpo, ele rouba a água do cocô. Daí aquelas fezes, bolinha, ressecada e tal. Porque o nosso corpo precisa, para as reações fisiológicas, de água.
Nós, entendeu? Daí ele rouba a água do cocô, fica aquele cocô ressecado porque o nosso intestino precisou de água, o nosso corpo precisou de água. nós somos seres de água. As pessoas não esquecem disso. Todos os nossos processos, eles são muito dependentes da questão da água. Então, assim, é importante que se diga que, assim, eu gosto de falar uma coisa. Não dá para as pessoas quererem mudar tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, você não toma água durante o dia porque você não consegue, não tem a garrafa é cara, não comprou, esqueceu, papapá, papapá, papapá. Acorda e toma água. Sabe? Toma meio litro de água quando você acorda. É batata começar a ir no banheiro. É batata. Toma meio litro de água quando acordar. É batata. Ah, não tomei mais água durante o dia. Boa, aí chega em casa e toma de novo. Sabe? Mas assim, comece com um pouco, mas comece. Claro. É uma coisa super importante. Ficar no banheiro. Então, assim, obedecer a hora de ir no banheiro. Pô, o intestino tá dizendo, eu quero que tu vá no banheiro agora. Aí a pessoa fica, tô nessa reunião aqui, eu não posso ir. Ai, agora não, eu só vou terminar de fazer a comida. Ai, olha aqui, eu tô... E a pessoa não obedece o sinal fisiológico que o corpo tá dando. O corpo tá dizendo, eu quero ir no banheiro. E as pessoas ficam prendendo. Aí a hora que vai, não consegue fazer. Então, assim, são coisas simples que é R$ 0, mas que são muito importantes no processo de constipação. E constipação, pacientes constipados são pacientes doentes. Constipação que as pessoas não levam em consideração, mas é uma doença muito ruim para muitos sistemas, inclusive para o coração. Quando a gente está constipado, a gente vai ter um processo desbiótico acontecendo. E o que a gente já falou, pacientes que têm processos desbióticos vão ter dificuldades não só na questão da desbiose, mas questão do aumento da permeabilidade intestinal, aumento da perfusão, aumento da questão das citocinas inflamatórias, e tudo gira em torno disso. E se o seu órgão de choque for o coração, certo que vai prejudicar você. Então a gente sabe disso. A gente sabe o quão é importante se cuidar. A gente sabe o quão é importante, né? Também para o coração. Então, e uma coisa importante, né, Gabriela, assim que eu fico pensando assim, ó, vamos fugir um pouquinho do coração, tá? A gente tem que dar uma escapada, não adianta. Que a gente fala, fulano tá enfesado. Assim, ó, olha só. O intestino, ele é um regulador do nosso humor, porque a serotonina é produzida em nível intestinal, né? Então a pessoa tá lá, tá deprimida, vão dar um antidepressivo, vão dar um... E muitas vezes esquece da microbiota. Eu sempre digo assim, ó, os medicamentos mais usados nos transtornos de humor são os inibidores da recaptação da serotonina. Mas se a pessoa não tiver o intestino funcionando bem, vai recaptar qual serotonina? Se não tem serotonina para ser recaptada, entende? Então, assim, eu sei que a live é coração, mas eu não me aguento. Eu tenho que falar de outras coisas, porque é o que a gente vê no consultório, sabe? Isso é medicina integrativa. Eu acho que essas coisas, se a gente for para pensar, né, a gente sabe o quão o estresse é importante na saúde cardiovascular, o quanto que o humor é importante na saúde cardiovascular. A gente sabe que pacientes que que são mais estressados, que têm mais ansiedade, que têm mais transtorno de humor, eles sofrem mais de doenças cardíacas. Então, assim, isso é algo que, se a gente levar em consideração como isolado, a gente não vai conseguir tratar o paciente. Nunca. Porque o paciente... Certeza. Super complexo. Os pacientes são super complexos. Aí a Solange, super querida, pergunta assim: sono tem relação com o intestino? A Solange já fez uma outra pergunta boa que tá lá na caixinha que a gente vai começar a responder agora. Então, assim, sono tem relação. Eu vou botar para carregar, peraí, só 5 segundos. Peraí. Sono tem relação com o intestino? O que a gente tem que pensar é que, assim, ó, a serotonina, ela é um precursor do nosso hormônio que regula o nosso ciclo circadiano, principalmente para o sono, que é a melatonina. Então, assim, pacientes que não têm um bom ciclo circadiano depende dessa produção intestinal e principalmente do cortisol. Então, assim, duas coisas que o intestino regula de uma forma brilhante. Por quê? Todos os nossos hormônios, ele vem de uma fonte. A fonte que os cardiologistas detestam, mas que é a fonte de toda a produção dos nossos hormônios, que é o colesterol. Então, se você tem um intestino ruim, se você tem um intestino doente, se você tem um intestino que não absorve direito, se você tem um intestino que não metaboliza nada direito, da onde vem esse colesterol? A gente faz biossíntese de colesterol,
mas é importante o colesterol da dieta também. Então, usar disso, conversar com o paciente, que o colesterol não é esse vilão que todo mundo pinta, que o problema não necessariamente sempre é o colesterol, né? Que a gente precisa de uma dieta equilibrada, que a gente precisa não ter medo dos alimentos, não ter medo desses alimentos que realmente estragam, desses alimentos que realmente são benéficos para a nossa saúde, são densos nutricionalmente. A carne vermelha é o alimento mais denso em micronutrientes. Então, a gente vai parar de comer um alimento denso em micronutrientes porque alguém um dia disse lá na Universidade de Minnesota que a gordura fazia mal? Não necessariamente. Então, assim, precisa se avaliar, precisa ir no cardiologista, precisa entender o seu risco cardiovascular, precisa entender o que a gente está procurando, aonde que a gente está procurando. E a partir daí, sim, né? A gente realmente avaliar esse paciente na individualidade dele e dizer para ele o que é o melhor, o que é pior, o que pode, o que não pode, qual é o risco, qual é o não risco. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que dizer também é que muitas vezes a gente lida com pessoas que têm um risco, mas é um risco que, sem evento cardiovascular, que é totalmente diferente de uma pessoa que já teve um evento cardiovascular. Eu gosto muito de falar isso porque prevenção primária é totalmente diferente de prevenção secundária. E as pessoas ficam jogando muito isso, né? Elas ficam jogando muito essa coisa que é igual. E não é igual. Os pacientes são completamente diferentes na sua individualidade, mas também são completamente diferentes com a questão da história desses eventos cardiovasculares. Então, assim, a gente não tem como comparar uma pessoa que já teve um evento, como bem mesmo, brilhantemente o Santiago falou, com uma pessoa que não teve e que vai ser avaliada de uma outra forma. Então, assim, no fringir dos ovos, o que é importante? A gente avaliar esse intestino, a gente avaliar essa digestão, a gente avaliar essa absorção, a gente avaliar essas deficiências. E nesse paciente que tem um risco cardiovascular aumentado, sempre o cardiologista vai estar junto. Eu nunca vou avaliar um paciente sem o contato cardiologista, porque a gente vai, num consenso, definir o que é melhor para esse paciente, em relação à alimentação e em relação às medidas para a saúde cardiovascular. Uma coisa importante, assim, Gabriela, que eu tô batendo muito nessa tecla. Eu vejo muito, e é muito difícil desfazer esse paradigma. Os médicos e até os pacientes mesmo, eles veem o colesterol como uma doença a ser tratada, entende? Então, assim, e é muito importante, quando o paciente senta na minha frente, a gente tem que, na verdade, avaliar o colesterol segundo o risco cardiovascular desse paciente, sabe? Então, assim, senão a gente acaba tratando o colesterol e a gente não avalia o risco cardiovascular. Tenho falado muito para os seguidores, para os pacientes, por isso que a ideia é tentar a gente mudar esse sabe? paradigma. Por isso eu quis fazer essa diferença, porque assim, uma coisa é um paciente que não teve o evento cardiovascular e a gente está falando de colesterol aqui. E outra coisa é um paciente que já teve um evento cardiovascular, que não é um paciente para prevenção primária, e que a gente vai abordar de uma outra forma completamente diferente em relação desse colesterol, entende? Eu, pelo menos, eu tenho esse entendimento. A gente não tem como comparar esses dois tipos de paciente. Em relação a colesterol, a gente não tem como. Ainda. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui na caixinha que eu vou te fazer aqui. A Solange já perguntou aqui, ó. Como saber se o intestino é permeável? Aonde que tá? Deixa eu ver. Tá lá na caixinha. Ah, tá. Chama ela aqui que aí eu enxergo, pode ser? Tu consegue chamar ela aqui? Eu não consegui abrir. Aí. Deixa eu ver. Não atualizou para mim aqui. Vamos ver. Bom, vamos lá. Para mim não atualizou, mas vamos lá. Então, assim, como é que a gente sabe que o intestino está permeável? Por vários fatores, tá? Então, assim, inclusive todos que a gente comentou aqui, eu acho que é importante a gente avaliar essa dieta do paciente, a gente conversar com o paciente sobre os sintomas que ele está nos trazendo, mas existem exames os quais a gente pode identificar isso. Então, assim, vou falar em Portugal e no Brasil, tá? Então, Portugal já tem essa possibilidade de fazer um exame que a gente chama de neurológico funcional, tá? Aí em Portugal a gente chama de GI-MAP, tá? Ele é feito em toda a Europa, então não é só em Portugal, ele é feito
toda a Europa. A base dele é no Reino Unido, na Inglaterra, mas ele é feito em toda a Europa, tá? Então, qualquer paciente da Europa pode solicitar e pode fazer o exame tranquilamente. Nos Estados Unidos, a gente tem vários tipos de coprológico funcional, inclusive o de IMAP, mas a gente tem o de IFACTS, a gente tem o Comprehensive Stool Analysis, a gente tem vários tipos de coprológico aqui. E no Brasil, a gente tem o que eu trabalho no Brasil, que é o coprológico funcional do Laboratório Lemos, que a gente chama de Copromax. Isso. Então, assim, hoje eu estou no Brasil e na Europa eu trabalho com o da Wellness, que é o Comprehensive Stool Analysis, que ele é um pouco mais em conta, mas os pacientes, quando querem fazer o de IFACT ou o de IMAP, eu faço, e na Europa é só o de IMAP. Como é que é esse exame? Esse exame é uma avaliação da sua digestibilidade. Ele é um exame funcional do seu intestino. Então, assim, quando você faz, por exemplo, uma ultrassonografia, uma tomografia, é um exame de imagem. Quando você faz uma colonoscopia, é um exame de imagem. Tudo são exames de imagem. Eles não te mostram a funcionalidade. Quando você faz, por exemplo, um PET scan, que é um exame para a gente ver como é que está a funcionalidade em relação ao metabolismo da glicose, que a gente faz para escanear, enfim, algumas metástases para paciente com câncer, a gente faz um exame funcional. A mesma coisa o exame coprológico, é um exame funcional. Ele mostra a funcionalidade relacionada aqui ao trato gastrointestinal. O que a gente vê nesse exame? A gente vê como é que está a microbiota intestinal, então, os desequilíbrios dessa microbiota intestinal. A gente vê como esse paciente tem digestibilidade em relação aos 3 macronutrientes. Então, como é que ele digere proteína, como é que ele digere gordura e como é que ele digere carboidrato. E o quanto desses macronutrientes sobram no seu intestino. Porque tudo que sobra é produto para as bactérias intestinais equilibrarem. Então, todo esse leftover, toda essa sobra de comida no intestino, esse exame consegue verificar. No Brasil, como é que a gente analisa? Vou falar Brasil e depois vou falar Europa, tá? No Brasil, a gente tem esse exame que é o Copromax, então ele vem com outras informações. Marcadores imunológicos, marcadores inflamatórios, marcadores de insuficiência pancreática, dosagem de ácidos orgânicos. Hoje ele vem com a dosagem de melatonina fecal, que é sensacional. Então, a gente consegue avaliar isso muito bem. Ele vem com a dosagem de zonulina fecal. Então, a zonulina é um marcador. Ela foi descrita em 2009 pelo Dr. Alessio Fasano, que é pesquisador. Ele é gastroenterologista pediátrico da Universidade em Harvard, aqui nos Estados Unidos. Ele descreveu em 2009, pela primeira vez, o primeiro trabalho, evidenciando que a zonulina é uma proteína que, nas células intestinais, quando exposta à gliadina do glúten, mas não é só a gliadina, agora a gente sabe, mas a gliadina foi a primeira descrição. Essas células intestinais que têm que ser coladas se afastam. Se elas se afastam, a gente forma o que a gente chama de poros. É como se fosse uma peneira, o seu intestino fica uma peneira. E o Dr. Fasano descreveu que qualquer quantidade de gliadina é responsável pela formação da zonulina. E é essa proteína que afasta as células intestinais. Então, a gente tem a dosagem da zonulina fecal. É um marcador preciso? Não, porque ele é um marcador experimental. Mas a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo no seu intestino. Então, além desse, a gente tem a calprotectina, a alfa-lactina, a gente tem lactoferrina, marcadores inflamatórios, enfim. A gente tem a dosagem de IgA secretora, que dá uma ideia bem bacana sobre o sistema imunológico. Então, assim, é um exame muito completo. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem o GI-MAP. O GI-MAP mostra a dosagem de ácidos graxos de cadeia curta, que é sensacional. A gente sabe o quanto a gente tem de butirato, quanto a gente tem de propionato, quanto a gente tem de acetato. Então, assim, é uma outra avaliação, com outro olhar, com outro viés. Com um outro olhar. Mas a gente consegue ter o mesmo número de informações que o exame do Brasil, só que com outros biomarcadores. Então, é importante a gente saber que com esse exame, a gente consegue identificar se esse paciente tem desbiose, se esse paciente tem aumento da permeabilidade intestinal e se esse paciente tem disfunção do sistema imunológico. São 3 coisas que a gente consegue tratar hoje. Melhorando, blindando esse intestino, equilibrando essa microbiota e principalmente atuando nesses alimentos dos quais ele come e que podem ser inflamatórios. Então,
respondendo a pergunta da Solange, como é que a gente avalia o intestino permeável? Com história, com sintomas, né? Conversando com esse paciente sobre a questão e pedindo alguns exames. Porque acho que isso é uma coisa importante, né, Gabriela? Se não pedir, porque senão amanhã no consultório tá todo mundo pedindo, eu quero fazer o coprológico funcional. Não é assim. Não é um exame que seja para todo mundo e não se faz o check-up, entendeu? Não. Eu vim fazer meu check-up, eu quero fazer um coprológico funcional. Posso falar uma coisa, Santiago? Eu acho, tá? Vou falar uma coisa. Eu acho que todo mundo deveria fazer um coprológico funcional uma vez na vida. Não, mas assim, ó, deixa eu explicar uma coisa. A gente tá falando, assim, ó, a gente tá falando no Instagram, tá? Não, Não eu é o sei. paciente de consultório. Vamos pensar em saúde pública, Não, eu entendeu? sei. Assim, ele não é um Sabe? Eu exame acho que caro. Ele é um exame isso é uma caro. coisa importante. Isso é uma coisa importante. É um exame caro. É um exame caro. Digamos assim, tem pessoas aqui que não têm condições de fazer o exame particular. Ainda. O convênio talvez não pague para fazer o exame. Então, assim, eu acho que assim, Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro que sim, teste genético, claro que seria ideal todo mundo fazer o teste genético, mas ainda é caro. Talvez no futuro, daqui a 10 anos a gente está sentado conversando, a gente está falando, todo mundo tem teste genético, todo mundo tem coprológico funcional, então eu eu acho que é importante a Eu gente só ter vou essa. complementar, eu acho assim, ó, Santiago, que a gente tem que falar uma coisa. Não é porque os pacientes não têm acesso, ou não é porque é super caro, ou não é porque eles não conseguem pagar agora, que a gente não tem que mostrar que existe um exame muito bacana como esse. Então, assim, às vezes a pessoa faz. Eu vou dar um exemplo, tá? Mas, assim, às vezes a pessoa gasta um dinheirão com outras coisas e com saúde ela acha que não é importante. Pagar uma consulta, fazer um bom exame, enfim. Então, assim, não adianta fazer o coprológico se o médico não sabe interpretar. Isso é muito importante, tá? Porque, assim, são pouquíssimos médicos que sabem interpretar coprológico do jeito que tem que ser interpretado. Eu passei muito tempo para conseguir começar a pedir para todos os pacientes. Por quê? Porque não adianta a gente pedir se a gente não sabe o que vai fazer com ele, né? Então, assim, para alguns pacientes, ele é sensacional. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ultimamente, eu tenho vindo muitos pacientes para fazer check-up, como tu disse, sabe? Esse paciente vem porque, não está dormindo bem. Mas não tem nada a ver. Assim, a pessoa acha que não tem nada a ver com o intestino. E aí eu peço o coprológico. Ontem eu atendi uma paciente, e eu até falei, ontem não, ontem foi sábado, foi na sexta-feira. Eu atendi uma paciente que veio com retorno. O paciente tinha insônia, enfim, eu vi que era só era um ritmo circadiano que estava conturbado. E eu pedi o coprológico e veio pesquisa de sangue oculto positiva. Então, assim, paciente de 60 anos, vacinada, sem história nenhuma de sangramento, enfim, sem queixa gastrointestinal, mas que veio com bastante sangue oculto. Então, assim, será que se ela tiver... Ela nunca foi encaminhada para colonoscopia, tá? Ela já deveria ter sido encaminhada, óbvio, né? 60 anos. Mas, assim, ela não queria fazer. Será que se a gente não tivesse feito o coprológico, será que ela entenderia a importância de fazer uma colonoscopia? Não sei. Mas, assim, ajudou muito, sabe? Então, assim, contribuiu muito para a saúde dela. E agora ela vai fazer a coluna porque ela realmente entendeu. Eu mostrei para ela. São vários marcadores alterados, não é só a pesquisa de sangue oculto. Mas, assim, eu mostrei para ela. Eu falei, olha, é importante. Ela, ai, doutora, mas eu vim para a senhora porque eu não queria fazer a colonoscopia. Eu falei, amor, tá tudo certo, só que tá aqui, eu não posso deixar isso. Eu sou médico, tenho responsabilidade, a gente é médico. E isso que é legal, Santiago, a gente conversar como médicos, porque assim, a gente tem uma responsabilidade que é muito além de várias outras coisas, sabe? É uma responsabilidade além de jurídica, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu pegar um paciente que tem o sangue oculto... É uma questão de ética, de tu estar bem contigo mesmo, de fazer sabe, de fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa, com certeza. Exato. Dormir, deitar tua cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila depois de que fez a coisa certa. Né? A gente não deixa de ser médico, sabe? Então, assim, muitas vezes vai pegar uma pessoa que nem sabe o que tá vendo, aí tu vê aquilo ali, poxa, paciente com sangue oculto positivo, uma calprotectina border. Pô, não vai pedir uma coluna? Claro, encaminhei direto pro colega, entendeu? Então, assim, não... Só que se a pessoa não sabe interpretar, talvez aquilo ali passe batido. Tu entende? Se a pessoa não sabe pegar o contexto, talvez passe batido. Então, é importante. O coprológico é um bom exame. Beleza.
Eu tô vendo aqui as perguntas aqui, pessoal. Que já rolou aqui uma pergunta. Ah, o plano cobre o coprológico funcional. Eu Não já cobre, sei. Daí não cobre. Eu fiz. uma outra pergunta aqui que já foi respondida também, da Silmark, que é onde fazer o coprológico cá em Portugal? Então, o coprológico em Portugal tem uma empresa que a gente faz, né? Então, assim, quando o médico acaba, o médico tem que faz, eu acho assim, os médicos que pedem são os médicos que têm esses contatos, né? Eles já sabem para onde eles vão destinar esse paciente. Então, se o exame coprológico tem que ser feito com uma indicação médica. Ponto. Né? Essa é a primeira coisa, é como qualquer exame. Então, assim, mas se você vai fazer um check-up, se você vai buscar essa medicina integrativa, eu acho que é um bom exame para ser feito, através de um médico que saiba interpretar. Então, assim, dá para fazer em Portugal, dá para fazer nos Estados Unidos, dá para fazer no Brasil. Mas tem que ter indicação. Se você vai no médico, ele vai pedir, ele vai saber interpretar. Não adianta você fazer e gastar um dinheirão se você não vai ter nem para quem mostrar. Não adianta me pedir amanhã no consultório que eu vou encaminhar para a doutora Gabriela. Não adianta. Já vou dizer para vocês, eu não sei interpretar. Vou pedir para a doutora Gabriela fazer isso para nós. Olha aqui, gente. A Erika falou assim, eu o exame mais essencial da minha vida. Eu não aceitava nenhum tipo de legumes, verduras e folhas. Olha que interessante. Uma paciente provavelmente uma desbiose fermentativa, né? Hoje a gente nesse coprológico aqui no Brasil, a gente consegue ver a dosagem de histamina fecal, então a tolerância histamínica é uma das coisas que eu mais trato hoje. Então, isso é bem interessante. Isso aqui é uma desbiose bem importante fermentativa. Isso aqui dá para tratar. Tem pacientes que são super intolerantes a fibras e eles acham que fibra é o que mais melhora a constipação. Isso é um mito. Maravilha. Vamos ver outra aqui. Essa pergunta aqui é... Consegue ver agora qual dieta aconselhável para um funcionamento do intestino melhor? Cetogênica ou carnívora? Isso aqui é o tema de uma live. Então, só para fazer uma... Baseado na... Vai lá, na individualidade. A dieta cetogênica e a dieta carnívora, elas são caracterizadas por dieta com alto teor de proteína e alto teor de gordura. Se você não consegue metabolizar gordura, porque assim, na natureza, a proteína ela não vem separada da gordura. Quando Deus criou a proteína de origem animal, ela sempre trouxe, Deus colocou junto a gordura. Então você não tem como comer altas doses de proteína de origem animal sem gordura. É muito difícil. A carne ela tem gordura entremeada de porco, a carne de res, de gado, né, que a gente chama de res no Rio Grande do Sul. O peixe tem um pouco de gordura, dependendo do peixe. O frango tem, o fígado tem, o ovo tem, tudo tem gordura. Então, assim, se você tem dificuldade na digestão dessas gorduras ou na absorção dessas gorduras, se os seus sais biliares estão ruins, porque você tem alguma disfunção de sais biliares, se você tem dificuldade de uma insuficiência pancreática crônica. Então, assim, hoje a gente vê isso muito nos exames. De 10 exames coprológicos que eu pego, 6, 7 tem aumento de percentual de gordura nas fezes. E isso é um indicativo de que você não está tolerando bem aquela gordura. Lembrando, se a gordura sobra no seu intestino, você vai desenvolver um desequilíbrio dessa microbiota. Isso é certo. Não pode sobrar nada, você tem que ter uma digestão correta. O nosso corpo está preparado para bactéria, vírus e fungo, ele não está preparado para toxina. Então, se você come uma alimentação ruim, essa microbiota já está ruim. Se você já tem dificuldade nos sais biliares, se você tem dificuldade na produção da lipase ou de qualquer enzima pancreática que vai auxiliar nisso, ou se você tem um excesso de comida, de gordura na sua dieta, você não vai tolerar bem. E isso vai ser um tiro no seu pé. Então, assim, a dieta cetogênica é boa? É boa. A dieta carnívora é boa? É boa. A dieta vegetariana é boa? É boa. A dieta low carb é boa? É boa. A dieta mediterrânea é boa? É boa. Para quem? Perfeito. Só que o comentário aqui, o doutor Rafael Reck, cardio lá de Porto Alegre. Boa noite, Rafael, tudo bem? Estamos tentando controlar a hipertensão e dislipidemias, e essas são causas de 35% das mortes de doença crônica. É isso que eu acho que é importante, assim, Rafael, que eu falei. Uma coisa é questão de saúde pública, outra coisa é aquele paciente de consultório, que é o que a gente, digamos assim, que hoje é o meu foco de atendimento, né? Eu faço, digamos, que eu falei para a Gabriela. A gente tem que ter cuidado porque aqui tem pessoas de diferentes realidades, entende? Então, assim, acho que isso é importante.
Mas E eu... sendo que, vou falar uma coisa, sendo que a gente sabe que a carga metabólica, que tu fez a live brilhante sobre o Sinatra, Uhum, bem bacana no controle de hipertensão, em entendimento de síndrome metabólica. A claro. maioria tem hiperbilinemia, que a maioria dos médicos não diagnostica. Então, assim, se a gente for levar o pé da letra, o que eu aprendi, 90% dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica é de origem idiopática. Idiopática, eu não sei. Exatamente. Então, Exatamente. assim, a gente tem que começar a pensar diferente. Achar que hipertensão é porque tá faltando um atenolol, tá faltando metoclorotiazida, tá faltando um inibidor da ECA, tá faltando... Não é isso. A gente não tem que concentrar em número. A gente tem que concentrar em... É, exatamente. E a grande questão que eu vejo, assim, ó, quando fala a questão do controle, eu acho que se a gente for atrás, quando a gente está falando aqui, acho que aqui o Instagram é uma ferramenta talvez um pouco diferente. Se a gente falar lá na saúde pública, as pessoas não sabem, o processo seja conscientizar o que é hipertensão. Não sabem nem o que é hipertensão. Digamos assim, se tem uma coisa que a gente não discorda, seja a medicina funcional integrativa, seja a medicina tradicional, que controlar a hipertensão é importante. Talvez as estratégias que a gente use para fazer isso seja diferente, entendeu? Talvez eu vá usar coenzima Q10, magnésio, medicamentos quando precisa. Então, quanto a isso a gente não discorda. Agora, talvez essa questão é um passo atrás. Tem pessoas que não sabem nem o que é hipertensão, não sabem nem que verificam a pressão quando tem dor de cabeça, entendeu? E acham que isso aí é, É hipertensão. enfim. Não, É, eu acho que é bem importante, assim. Só que se a gente for pensar em saúde pública, tem que pensar em alimentação. exatamente. Exatamente. Também, claro, com certeza, com certeza. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, assim, ó, essa semana agora, eu até já fiz o vídeo, vai sair sobre a associação de alimentos ultraprocessados e risco cardiovascular. Não é um trabalho, não é dois trabalhos assim, ó. Associação fortíssima entre a alimentação que a gente come e risco cardiovascular. Entende? Então, assim, talvez aquela questão, assim, talvez a questão da dislipidemia, da hipertensão, não é o tratamento, mas o que a gente pode fazer antes, a conscientização do que as pessoas podem comer para que não desenvolvam doenças. Acho que talvez seja isso. Aqui é Cremilda. Quais sinais, deixa eu botar aqui, ó. Quais sinais devem ser observados para considerar se existe necessidade de desequilíbrio desse eixo? É o que a gente já conversou, na verdade, né? Deixa eu Sim. ver. Aqui, essa pergunta aqui é muito interessante. É tema de live. A Solange, de novo. Devemos tomar Ai, vermífugo regularmente? Tema de live. bom, assim, Seja sucinta, seja sucinta. pois é, não tem como. Mas, enfim, assim, ó, hoje, o que eu trato? Eu trato o que eu identifico. Eu não dou vermífugo para todo mundo, tá? Eu acho que não. Nesse momento, a gente não tem evidência robusta para fazer vermifugação em todos os pacientes. Até porque cada vez mais a gente vê mais trabalhos com o uso de parasitas nas doenças autoimunes. Então, assim, eles estão inoculando parasitas nesses pacientes com doenças autoimunes para estimular o sistema imunológico, porque esses pacientes estão com deficiência no seu sistema imunológico. O sistema imunológico não está aprendendo a lidar com parasitas do jeito que deveria lidar. Então, assim, se a gente for parar para pensar que eles estão fazendo muito trabalho com amadurecimento, com maturidade desse sistema imunológico com parasitas, talvez a desvermifugação não seja a melhor estratégia para alguns pacientes. Então, assim, o coprobiótico funcional, ele traz, então, essa identificação de parasitas intestinais, né? E se a gente tem alguma suspeita de um Lyme, de um citomegalo ou, enfim, de um toxoplasma, alguma coisa que a gente veja que pode ser adequada àquele paciente, enfim, a gente pode pedir
o PCR, enfim, acaba pedindo especificamente para os pacientes. Mas, assim, desvermifugação intestinal, que é o que o pessoal anda falando, fazendo, como se fosse água mineral, hoje, e principalmente depois da pandemia, a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele precisa lidar com alguns. Que nem eu falei, o nosso corpo, quando Deus nos criou, ele fez da forma mais perfeita possível. Ele fez para que a gente lidasse com vírus, bactérias e fungos. Ele não fez a gente lidar com toxinas. Então, muitas vezes é um tiro no pé desvermifugar um paciente que ele precisa dessa ativação do sistema imunológico. Perfeito. Deixa eu só aqui, ó. Rafael, aqui. Sou médico tradicional e não discordo que dieta adequada e atividade física são fundamentais, mas sabemos que medicação não são todas também são necessárias. Não é dicotômico. Perfeito. Não, eu também acho que não é dicotômico. Perfeito. Deixa eu ver uma coisa. A Elza aqui, ó. O que é vermífugo? Tá, Elza, vermífugo é antiparasitário. Talvez o português aqui seja diferente nessa questão, por isso que talvez ela É não para tenha tratar entendido. as Ela fez uma pergunta bem legal, a Elza, que é minha paciente aqui, ó. Se fizermos colonoscopia, é suficiente para sabermos a permeabilidade do intestino? Eu vou fazer uma analogia para vocês. A colonoscopia, ela vê anatomia. É a mesma coisa que eu fazer um cateterismo para avaliar a placa. Eu vejo anatomia. Mas o funcional, o coprológico, como o próprio nome do exame fala, é coprológico funcional. Se eu fizer uma cintilografia, eu vejo a função do meu coração. É um pouco diferente. Eu vejo se aquela placa tem isquemia ou não. Então, a colonoscopia, ela avalia, entendeu? A analogia que eu fiz, entendeu? Colonoscopia avalia a anatomia, como se fosse um cateterismo, avalia a anatomia das placas. Mas, enfim, a gente acaba fazendo, avalia segundo o nosso olhar, né? Como cardiologista, a gente bem bacana, deixa eu maravilhoso. ver. Por isso, Acho que é isso aqui. muito bom. Eu acho que é isso aqui. Tem algumas outras perguntas aqui. Tá. E sobre o exame de metabolômica? Então é diferente. Isso é uma coisa que Boa, muita. boa. Assim, o exame de metabolômica no Brasil a gente tem bastante dificuldade. Ele é um exame super. Não que o oncológico não seja, mas ele é um exame bem caro. Aqui nos Estados Unidos é mais fácil. Então, o que é a metabolômica? É o conjunto desses resíduos dessas bactérias. Vamos dizer assim, eu estou falando resíduo de uma forma bem simplista, né? Mas as bactérias vão produzir um conjunto de metabólitos, que é o resíduo delas. E esses resíduos, através de um exame que a gente chama de metabolômica, a gente consegue analisar. Alguns são prejudiciais, outros nem tanto. E a partir dali a gente consegue entender para onde a gente vai começar a tratar esse paciente de uma forma melhor. Se esse paciente tem excesso de um resíduo, de um em detrimento do outro. A gente consegue ver a relação das bactérias, porque bactérias produzem também metabólitos diferentes, então a gente também consegue regular a partir disso. Mas é muito importante que a gente saiba que também, através da alimentação, a gente consegue regular essa metabolômica. Então, é um exame bem interessante, que, assim, muito pior que o coprológico funcional para interpretação. Então, assim, tem que ter muita experiência para fazer interpretação de metabolômica, mas é um exame que daqui a uns 15 anos a gente vai começar a ouvir falar bastante. Vai ser um exame bem mais pedido, porque ele realmente é o final de tudo que a gente está falando aqui. Maravilha, maravilha. Indo então, já 1h30 de live, vamos para os finalmente, porque ainda tem alguma. Se a gente ficar respondendo todas as perguntas, vai aqui. Gente, então aqui, ó. Eu vou querer que você fale agora, Gabriela. Já tem alguém interessada para consultar contigo aqui. Doutora, você atende consulta online, então fala para o pessoal como. Eu queria que tu falasse como que o pessoal pode agendar contigo, como que é o teu atendimento e tua manifestação final aí para a gente encerrar. Bom, primeiro eu quero te pedir desculpa porque eu falo muito. E quando o assunto é Então, bom, maravilha, maravilha. com horror, menina. É mulher, mulher é isso, né? Live é isso aí. Falaram bastante. Eu primeiro quero te agradecer, Santiago. Eu gosto muito do teu trabalho. Em Porto Alegre já gostava do teu trabalho, né? Não é porque tu foi para aí, mas gosto muito das lives que tu fazes com a
dificuldade que tu tens, né? Às vezes mais profunda, às vezes mais profundo, mas a intenção sempre é ajudar. Quero te agradecer bastante. Te propus esse assunto, que é um assunto, enfim, um desafio, porque não tem tanta coisa. É um mundo diferente para pensar e fazer os colegas pensarem. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então, agora, e atendo só online, né? No link da minha bio, quem quiser me seguir ali é Agatha, né? A gente consegue acesso à minha secretária, que é a secretária do Brasil, e ela marca, enfim, para os pacientes, enfim. Então, meu atendimento todo é online, eu faço toda essa medicina integrativa, né? Então, como bem o Santiago disse, e como ele também, enfim, aborda os pacientes, a visão é a mesma, né? Essa live, se tu me colocar como colaborador, Claro, compartilha. amanhã ela já vai estar disponível no YouTube, então você pode ver, rever, voltar, desvoltar, enfim, vai estar lá pra gente. Bom do YouTube, pode assistir no 1.25 depois, no 1.25. Exato. É bom. No 2.0, do jeito que ele quiser. Então eu coloco todas as minhas lives lá, porque as pessoas podem assistir de uma forma diferente, que aqui no Instagram às vezes é chato de ficar parado, ou enfim. Exatamente. Mas aí a gente vai disponibilizar essa live para quem quiser ver e rever, enfim, acho que tem bastante informação. E eu acho que, assim, hoje eu vou falar uma coisa: é impossível atender um paciente sem a presença de um cardiologista. Não só pela questão da avaliação do risco cardiovascular, que hoje é importante. Eu trabalho muito com modulação hormonal, né? Muitas pacientes, né, que estão dentro ainda da janela, eu mando para o cardiologista sempre, porque eu quero avaliação para que nada aconteça fora do contexto que a gente pede. Então, eu acho assim, o cardiologista é o clínico, né? Eu acho que o cardiologista deve ser o clínico dos pacientes, ele precisa, todos os pacientes precisam, não só pelas questões de doenças cardiovasculares, mas por tudo que a gente conversou um pouquinho aqui e por a importância que o coração tem, né? Essa bomba perfeita. Então, queria te agradecer de novo. Fico à disposição, se tu quiser me chamar de novo para a gente falar sobre um outro assunto. Não, eu ia comentar o seguinte, sabe que esse nosso tema, tu falou assim, Santiago, tem pouca coisa, é algo que tá iniciando, a gente não tem muito trabalho, é algo que, assim, todas as revisões que eu fiz, eu falei no meu story sobre um artigo que foi publicado em 2020, eu acho, se não me engano, no Circulation, e é tudo assim, ó, tu lê o artigo é dizendo assim, ó, ainda temos que estudar, ainda, sabe? É muito interessante isso, porque isso gente, isso aqui é algo que é muito inicial, muito novo. Então, daqui alguns anos, quem sabe, a gente vai falar de novo sobre, não digo, né, eixo, coração, intestino, e vai ter muita coisa nova, sabe? A gente vai poder, digamos assim, talvez aprofundar mais o assunto, porque hoje, realmente, a gente tem a impressão, mas faltam evidências para a gente, digamos assim, ser mais taxativo em relação a isso. E uma coisa interessante, assim, a formação do cardiologista aqui em Portugal são 5 anos de cardio, no Brasil são 2 anos de clínica médica e 2 anos de cardio. Então, acho que é interessante essa questão, mas eu não sei como é que a formação, se nesses anos eles acabam vendo medicina interna, mas a medicina interna é importante para a gente ver justamente o que nem você comentou, o cardiologista é o clínico do paciente. E eu adoro isso. Eu adoro, digamos assim, ver os meus pacientes não só na cardiologia, mas, sabe? A visão funcional integrativa me fez dar um passo atrás, sabe? Dar um passo atrás e avaliar não só o coração, mas claro que o meu olhar sempre vai ser de cardiologista, não tem como. Mas dar um passo atrás e ver onde que eu vou encaixar esse meu paciente. Adorei nossa live, tá? Adorei, foi muito legal. E o pessoal também adorou. Eu tenho certeza que adorou aqui, porque pelos comentários, pela participação. E excelente. Vamos conversando aí, tá bom? Gente, eu vou encerrar essa noite dizendo para vocês a minha mensagem para a semana é aquela mensagem que eu já venho conversando com vocês. E hoje o tema da nossa live é mais uma vez para concretizar o meu slogan, que a saúde é a liberdade que nós conquistamos com as nossas escolhas. Grande abraço e ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.